galerinha? Página 17. Página 17 ainda, questão 312. Parece bem interessante a questão. A janela de um quarto escuro dá para a rua, intensamente iluminada pelo sol. Por uma pequena fresta da janela penetra um raio solar. Ele incide em um espelho plano colocado na parede, em A, é refletido e volta a incidir em outro espelho plano preso no chão, em B, indo atingir o olho do observador, como mostra a figura. Tudo bem, né? É pouco comum espelho no chão, mas vamos lá. Então, ó, o cara fez o 3D mais ou menos da salinha ali, onde o sujeito estava. Diz que a luz entrou por uma janelinha que tinha aqui, ó. O raio de luz entrou pela janelinha, bateu num espelho que estava na parede, fazendo um ângulo de 50 graus com a parede, se refletiu, bateu num espelho que estava no chão, ele fez uma bolinha onde tinha um espelho ali, né? E foi para o olho do infeliz que estava aqui. Ali bem no olho esquerdo. Direito, perdão. O desenho da apostila está muito mais bonito. Nessas condições, podemos afirmar que o ângulo alfa mede, apesar de o desenho ter sido representado em 3D, a gente não precisa dessa visualização em 3D, né? A gente pode adotar o problema como se ele fosse assim, ó. Eu vou ignorar o desenho 3D que ele me deu e vou fazer um desenho assim, bem mais tranquilo. Eu posso fingir que o espelho está na parede toda, não vai mudar nada. Eu posso fingir que todo o chão é um espelho, E2. E lá veio o raio, ó, que chegou fazendo 50 graus. Vai ser refletido, que ângulo vai ser esse aqui? 50, né? Não é nem de incidência nem de reflexão, mas nós já vimos pelas outras questões que isso aqui é 50, ali é 50 também. Se aqui é 50 mais 90, 140 para 180, 40 graus. E aí vai refletir, né? Vai refletir no espelho do chão. Esse é o ângulo alfa que ele queria, não é? Portanto, alfa é 40. Vocês concordam que a questão 312 e 308 tinham o mesmo raciocínio? Mas eu concordo, a 312 era muito mais apimentada porque ele não colocou a situação simplificada desenhada, ele colocou a situação real ali. E aí tu enxergar que tu não precisa saber que a sala tem profundidade, né? Que basta tu olhar de lado a situação, ficaria bem mais prático então solucionar por esse desenho aqui bem mais simplificado do que o desenho em 3 dimensões que ele nos forneceu. Muito bem. Saideira última? 3,14 e 3,15. Vocês me arrebentam, né? Sem problema. Eu fico aí orgulhoso, porque quanto mais a gente fizer, melhor. 3,13 e 3,14. Não, 3 e 3,15, né? Não tem nem a ver com a tarefa. Brincadeira em cabeça. Bom, pessoal, vamos de 3,14 primeiro, ó. Essas aqui confundem muito a galera. Não custa lembrar que essas questões que envolvem ponto virtual, ponto real, elas não são comumente cobradas aqui na nossa região sul. Mas não custa, né? Vai que a UFSC resolve copiar os outros vestibulares. Diz que tem, ó, S1 e tem luz vindo sei lá da onde, batendo em S1, e esses raios começam a convergir, ó. Mas antes que eles se encontrem, bate num sistema S2. Concorda comigo? E aí ele faz o prolongamento, ó, dos raios para formar o ponto A. Esses raios saem do sistema S2, lá vem os raiozinhos, ó. Saem do sistema S2, se cruzam, ó que loucura. Batem no sistema S3 e divergem, se afastam, ó. Esses raios que se afastaram são prolongados para formar o ponto C. E aqui tem o ponto B. A figura a seguir apresenta o feixe luminoso, raios luminosos que se encontram em sua trajetória os 3 sistemas ópticos, S1, S2 e S3, conjugando os pontos A, B e C.
são feitas a respeito às seguintes proposições. 1. S2 certamente é um espelho plano. E A para ele é um ponto objeto virtual. E aí, galerinha? S2 pode ser espelho? A luz bate e volta, né? Reflete, né? Então espelho plano é razoável. Deixa eu ver, o ponto A para ele é um ponto objeto virtual. Esse ponto A foi formado com luz chegando ou saindo? Chegando nele, né? Certo? Chegando, então é objeto. Se encontrou a luz ou foi prolongamento? Virtual, né? Então aparentemente está tudo ok. É espelho plano e para ele um ponto objeto virtual. Faz sentido. O que me assusta é aquela palavra certamente. Por que eu posso garantir que é um espelho plano, entendeu? Por que não pode ser um espelho côncavo ou convexo? Por isso que eu vou deixar assim, ó. Era pro S1 ou não é S2? Não está falando do S2 não, número 1. Vamos de novo. S2 certamente é um espelho plano. Esse certamente me deixa com medo, porque poderia ser um espelho côncavo ou convexo. Ele não me deu elementos para garantir que o espelho é plano. Por isso que o certamente me deixa assustado. Para ele, é o espelho plano. EA, este ponto aqui, para ele é um ponto objeto virtual. Para S2. Para S1 seria real, né, galera? Porque aí tu tira o S2. Mas para S2, como ele bloqueou a luz, então realmente é virtual o ponto, né? Virtual. Isso tudo bem, tá ok? Então eu ainda estou com a interrogação, por quê? Porque o certamente me deixou com medo. 2. B é um ponto imagem real. Faz sentido, né? Esse ponto B não foi formado por luz saindo e a luz se encontrou, né? Então ponto imagem real para S2, claro, para S2, até porque para S3 a luz está chegando, certo? Beleza? E A é um ponto imagem real para S1. Né? Se não tivesse o S2, que nem a questão anterior, né? Esses raios se encontrariam. Então o ponto A para S1 é ponto imagem porque a luz sai e ia se encontrar. Então real. Tudo bem. Essa número 2 eu aceito que é verdadeira. 3. C é um ponto imagem virtual para S3. Esse ponto é formado por luz que chega ou que sai? Saindo, imagem. Pontilhada ou linha cheia? Virtual. C é um ponto imagem virtual para S3, que pode ser uma lente divergente. Pode ser uma lente divergente? O que a lente faz? A lente reflete ou deixa a luz passar? Deixa a luz passar, né? A lente do óculos de vocês, né? Tem que deixar a luz passar. E os raios começaram a se afastar ainda mais, concorda comigo? E o que se afasta é divergente, né? Mas tu vê, esse item, o ideal era estudar depois de lentes, né? Então essa questãozinha, ela tá pesada para esse momento mesmo, mas tudo bem. Daria para dizer que é verdadeiro, né? Certo? Eu tô cabreiro só com o certamente da 1. Se a luz está chegando, A luz chegando veio do objeto. então é a imagem, então que se forma. Objeto. 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 Se a luz chegando, objeto. A luz saindo vai formar a imagem. É isso aí. É isso que é importante ter em mente. Vamos ver. Olha, galerinha. Eu acho perigoso só a número 1 ali por causa da palavra certamente. Porque que elemento que ele me deu para garantir que está refletindo como espelho plano? Ele não me falou nada. Então eu garanti que é um espelho plano e não um espelho côncavo, eu não tenho elementos para isso. Por isso que considerá-la verdadeira não seria adequado. O correto seria 2 e 3. Apenas as proposições 2 e 3 são verdadeiras. O que o gabarito diz, galera? É aí mesmo? Eu digo isso porque tem questão que nem sempre o gabarito fecha, tá?
Nem sempre o gabarito fecha. É sempre importante você dar o feedback do gabarito aí. Então, item E. A palavra certamente é que invalidou a questão 1. Delicada essa questão. Boa pedida, hein? Muito boa pedida. E para fechar definitivamente os tira-dúvidas, eu vou fazer isso na ordem A315, que aí a galera vai poder arriscar a 317 e a 318, que realmente parece ter a mesma ideia por trás das questões.